Olá, seja bem-vindo ao Café com Inteligência. Eu sou o Dr. Djalma Pinho, sou pastor, sou neurocientista, sou especializado em comportamento humano e a minha especialidade máxima é inteligência espiritual. Convido você a estar estudando comigo, a estar desenvolvendo comigo a sua inteligência espiritual. Esse é o meu chamado, esse é o meu propósito de vida, para que você possa crescer e avançar. Esse meu canal tem esse objetivo, então se você ainda não é inscrito no meu canal e você gosta de inteligência espiritual e quer aprender de forma gratuita aqui comigo, então se inscreva aqui no meu canal, colabore, né, se inscrevendo, deixando seu comentário para que esse vídeo chegue a mais pessoas e também compartilhando depois de assistir esse vídeo. Não se esqueça também de deixar a sua curtida, isso que faz o vídeo chegar mais longe, e também tocar o sininho para que outras pessoas, quando nós lançarmos aqui um vídeo, você também fique sabendo. Que legal aqui, eu tenho outras pessoas que estão ao vivo aqui comigo, dizendo, a Érica, por exemplo, dizendo, sempre aprendo muito com você. Fico muito feliz por isso. Você que não me segue aí no Instagram, me siga. Você que não me segue aqui no canal do YouTube, por gentileza, também se inscreva no meu canal. O tema dessa semana, como eu disse, vou repetir aqui, disse para o pessoal do Instagram, vou dizer para você do YouTube, o tema dessa semana é muito, muito, muito especial. Eu estou falando sobre algo que pode realmente mudar a sua vida. Deixa eu falar aqui da maneira certa, para eu não errar aqui, porque eu estou, né? Entre o querer, esse é o tema, entre o querer e o fazer, o campo de batalha da alma. Vamos escrever aqui, ó, entre o querer e o fazer, campo de batalha da alma. Nós vivemos numa guerra. E essa guerra é, de fato, entre o bem que eu sei que eu tenho que fazer e o que eu acabo fazendo, que não é aquilo que eu deveria fazer. E eu gosto tanto quando Paulo percebe isso, porque isso é uma escrita do apóstolo Paulo que está em, deixa eu ver aqui, em Romanos capítulo 7, versículo 18 e 19, ele também escreve isso aos Coríntios. Quando ele percebe que ele está numa guerra dentro dele, o que ele vai dizer? O bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, acabo fazendo. Se eu faço, diz o apóstolo, se eu faço o que eu não quero, logo, não sou eu quem faz. Ué, como assim? Não sou eu quem faz. Será que o apóstolo está dando uma desculpa? Não. Preste muita atenção. Ele vai dizer, logo não sou eu quem faz, mas uma força, um mal, um velho homem que está em mim. De que ele está falando? Hábitos, gente. Escreva aí para mim. Hábito. Pode escrever aqui, ó. Hábitos. Todos nós construímos na nossa história de vida hábitos que são construídos a partir das nossas crenças, a partir da maneira como a gente observa o mundo, a partir da maneira como a gente entendeu o mundo. Hábitos formam a forma como, a maneira como a gente lida com as situações da vida, ou seja, o nosso comportamento. Aliás, o que é personalidade? Personalidade é a manifestação da sua inteligência. A forma como você pensa se transforma em inteligência aplicando as situações da vida no dia a dia. É por isso que aquilo que a Bianca Lana faz, aquilo que a Francimar faz, aquilo que o Djalma faz, aquilo que você faz, é exatamente o resultado de toda a minha história psíquica, de todo o meu conhecimento, de todo o meu aprendizado e da forma como o meu cérebro aprendeu a lidar com todas as situações. Então isso constrói comportamento. Agora, o que eu faço constantemente é o que define quem eu sou. Então é muito importante o que nós vamos falar aqui, tratar a semana inteira sobre essa guerra entre o querer e o fazer, esse campo de batalha. É tão importante que Margaret Thatcher, em um dos seus discursos, ela diz o seguinte: cuidado com os seus pensamentos. Pega isso aqui, ó. Cuidado com os seus pensamentos. Porque os seus pensamentos se tornam palavras. Cuidado com as suas palavras. Porque as suas palavras se tornam ação. Cuidado com as suas ações.
Porque as suas ações se tornam hábitos. Elas viram hábitos de tanto você fazer. E os seus hábitos definem o seu caráter. E o seu caráter determina o seu destino. Olha que cadeia impressionante. O que a Margaret Thatcher disse? Que aquilo que a gente permite povoar os nossos pensamentos determinarão, ao final de tudo, o lugar para onde eu vou. A Eliane quer conquistar, a Lucileia quer conquistar, a G. Guilaine, a Fabrícia, a Shirley, a Damiana, o Djalma, o Ítalo, a Patita Araújo. Aonde você quer chegar? Aonde você quer chegar começa nos seus pensamentos. Você não é o que você pensa hoje, mas você será o que constantemente você pensa. Porque o que você pensa, você fala, o que você fala, você faz, o que você faz vira hábito, e o que você tem no seu hábito é o seu caráter, e o seu caráter determina o destino, determina o lugar para onde você vai. Então, esse campo de batalha que ao longo da semana nós entenderemos melhor, trabalharemos melhor, vai fortalecer você. Então, estar comigo no Café com Inteligência e assistir todos os vídeos, seja no ao vivo, seja no gravado no YouTube, porque no Instagram eu faço ao vivo, mas no YouTube eu deixo gravado. Então, você que está aqui no ao vivo, que perdeu um ou que quiser assistir de novo, tem que ir no meu canal do YouTube, aproveita e se inscreve lá. Bom, vamos lá. Porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, eu estou lendo aqui numa versão mais atualizada, não habita bem algum, diz o apóstolo. O querer que está em mim, o querer o bem que está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Então, eu quero o bem, mas efetuar não vem só de eu querer. Aqui é a parada. Não é só desejar, porque o crente aprende a desejar. Agora, entre o desejar e o fazer, requer que algumas coisas sejam construídas. E esse alguma coisa é a sua fé sendo construída. É o seu hábito. Essa construção do seu comportamento vai determinar aonde você vai chegar. E aí eu quero que você esteja comigo. Então, qual é o ponto central nosso durante toda a semana? É esse entre querer e fazer, que é a batalha da alma. Hoje, segunda-feira, dia... Que dia é hoje, hein, gente? Alguém bota o dia aí pra mim que eu esqueci. Que dia é hoje? Eu não me lembro. Que dia é hoje? Dia... eu botei aqui, anotei aqui. Dia 9. Dia 9 de setembro, eu quero falar sobre entre o querer e o fazer. A luta invisível contra uma paralisia interna. A primeira coisa que eu quero te chamar a fazer é se mover. Então escreve aí para mim. Se move. Se move. Se move. Eu vou pegar aqui Romanos 7, 18 e 19, onde Paulo diz, porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem algum. Pois o querer o bem está em mim, mas eu não faço. Pois o que eu não faço, o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero, é esse que eu faço. Diante dessa afirmação de Paulo, eu quero começar dizendo para você, eu quero mudar, mas eu não consigo. É assim que você pensa? Eu quero mudar, mas eu não consigo. É assim que você está pensando? Segundo, Paulo admite que havia um desejo de fazer o bem, mas ele também admite que havia um hábito de fazer o mal. Quantos aqui já perceberam isso? Diga eu, só para eu saber que você que está ao vivo aqui está passando por isso. Eu passo, você passa, Jesus passou. Todos nós passamos. Você observa o que acontece com Jesus ali no Calvário, no Monte das Oliveiras. Jesus está no Monte das Oliveiras, prestes a ser entregue
para os que iam crucificá-lo. Judas foi traí-lo e Jesus sabia que Judas estava vindo. Jesus, onisciente, sabia que Judas estava vindo com os soldados. Aquilo levou ele a se angustiar e ele foi orar. Os discípulos, tão cansados, não conseguiram orar com ele, dormiram, pegaram no sono. Jesus foi orar, se angustiou, voltou, acordou eles, falou, poxa, vocês não podem ficar nem um pouquinho acordados, sabendo que eu estou passando uma angústia violenta? Olha a batalha de Jesus. Eu e você enfrentamos batalhas. Jesus também enfrentou, porque ele veio numa humanidade para sentir as nossas dores, para pagar o nosso preço, para saber o que nós sentimos, porque ele, como Deus, não sente essas coisas. Mas ele botou, sabe, a glória dele dentro de um vaso de barro e veio aqui sentir as nossas dores. Então, ele sente a dor e ele volta. E quando ele vai sentindo aquela angústia, ele diz, Pai, afasta de mim esse cálice. Ele está falando sobre o cálice que o Messias teria que passar, de carregar o peso da humanidade, o peso do pecado da humanidade sem ter pecado algum. O peso de ser carregado na injustiça, né? De ser levado de uma forma injusta por uma tentativa do diabo de aniquilar um plano divino. Olha o paralelo que eu vou fazer já aqui. De aniquilar um plano divino, quando eu estou falando, Deus só vai me mostrando as coisas. Um plano divino. E aí, naquela hora em que Jesus pensa em fugir, em que Jesus pensa em deixar esse propósito, Djalma, você está dizendo que Jesus pensou nisso? Sim. Ele não só pensou, mas ele falou, ele verbalizou. E se ele não verbaliza, nem eu e você ia acreditar nisso. Né? Se João não conta isso pra gente, porque está no livro do Evangelho de João isso, se ele não conta isso, nós não iríamos acreditar. Assim, Jesus quase, né, quase desistiu. Você não ia acreditar numa coisa dessa. Mas Jesus diz ali, ele falou, Pai, afasta de mim esse cálice. Todavia, ou seja, a mente dele, o hábito dele vamos lá, o nosso cérebro, ele é feito para estar estabilizado. O nosso cérebro, falando aqui de neurociência, o nosso cérebro busca uma coisa chamada zona de conforto. Escreva aí para mim, zona de conforto. Tatiana Nascimento, zona de conforto. O que é zona de conforto? Zona de conforto é eu não sofrer. É estar num lugar onde eu não seja incomodado, não tenha crítica, ninguém fala mal de mim, ninguém se importa comigo, ninguém está ali me julgando, ninguém está me comparando. Isso é uma zona de conforto. Só que a zona de conforto não te leva a lugar nenhum. Você fica paralisado. E o pior, escreva aí para mim alguém. Zona de conforto não te mantém no mesmo lugar. Zona de conforto te põe para trás. Zona de conforto não coloca você num lugar aonde você não vai se incomodar. Zona de conforto é o lugar aonde você fica para não crescer. Zona de conforto é um lugar onde você está sendo jogado para trás e outras pessoas estão passando. Então, zona de conforto não é lugar para nós. Escreva isso. Zona de conforto não é lugar para mim. Eu quero profetizar. Se você escrever isso aí, eu quero profetizar isso na sua vida. Escreva aí. Eu recebo isso. Ou então, zona de conforto não é lugar. Eu quero profetizar na vida da Michelle. Michelle, você não vai estar e viver na zona de conforto. Nem o Michel Alves. Nem a Helen. Você não vai viver na sua zona de conforto. Deus não te chamou para ficar paralisado, Pablo Vinícius. Deus não te chamou para ficar paralisada, Lucileia, Adriana, Shirley, Bianca, Lana. Deus não te chamou para ficar parado ou parada. Zarade, tá certo? Ou Sarade, ou Sara de alguma coisa. Deus não te chamou para ficar parada. Tatiana Moraes, Deus não te chamou. Guilherme, Deus não te chamou. Você não foi chamado para ficar aí quietinho na sua. Você foi chamada, Tatiana,
para prosperar, para crescer, para avançar, para avançar. Deus vai pegar a Eliane Marques e jogar ela num nível que ela nem imagina que vai chegar. Por que isso? Porque eu sou profeta na sua vida? Também. Mas também porque o cérebro determina isso. Paulo disse, o bem que eu quero fazer, isso eu não faço, mas o mal que eu não quero está ali, sempre diante de mim. Há uma guerra dentro de mim, dizendo, fica parado. Dizendo, não faz nada. Dizendo, não avança. Porém, Gálatas 2:20, isso aqui é o sacramentar do poder da inteligência espiritual. O Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora levo-a na carne, levo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e assim mesmo se entregou por mim. Olha que coisa poderosa para a glória de Deus. Você não foi chamado para ficar parado, mas o cérebro pede a zona de conforto. Porém, você não vive pelo que o seu cérebro te pede. Você não vive por sentimentos. Você não vive pela vontade, pelo desejo. Porque você está crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Hoje eu acordei às 5 horas da manhã. Por que eu acordei 5 horas da manhã tranquilo, pronto para iniciar o meu dia? Porque eu fiz uma loucura de dormir às 10 da noite que eu não estou acostumado. Mas se eu não conseguir lutar contra o meu desejo de ficar acordado, de ficar assistindo coisas no YouTube, de me atualizar, de ver o que passou, de ficar pensando em reels, porque minha vida é pensar em reels para vocês, né? Eu vivo pensando em reels que eu vou postar, o que eu vou postar, o que eu vou fazer react, o que eu tô vendo aqui que é interessante, o que eu posso ajudar o povo, o que eu posso falar. Minha vida é trabalhar para vocês. E aí, minha cabeça fica voando. O que eu tive que fazer? Criar uma rotina, e é assim que eu consigo produzir. Criar uma rotina onde eu vou dormir mais cedo. Então eu tenho uma rotina, por exemplo, ontem foi domingo, eu tenho uma rotina de todo domingo, antes de dormir, orar com as minhas filhas. Mas cadê que elas estão prontas para orar 10 horas da noite? Elas não estão. Então o que eu faço? Eu chamo as 3, eu tenho 3 meninas, eu chamo as 3 para orar. E aí eu tive que trazê-las a 10 horas da noite. Então 10 horas da noite elas vieram para o meu quarto, para nós orarmos. Nós oramos, mas o quarto já estava, eu sempre ligo ali, eu tenho um negócio que liga um vaporzinho cheiroso, e ele já vai perfumando o quarto com uma essência, que é a essência que eu gosto de dormir. Eu boto uma música de dormir, aquela música tranquila, sabe? Aquela música que joga uma adoração no ar, assim, mas uma adoração sonolenta, sabe? Aquela adoração de vai dormir que o dia acabou, sabe? E aí eu ponho aquela musiquinha, o quarto todo escurinho, aquela luzinha, aquele vaporzinho subindo. As meninas entram, 10 horas da noite, eu oro com elas, beijo elas, despeço as mocinhas, fecho o quarto, escureço tudo e vamos dormir. Na hora que eu faço isso, não tem como o meu cérebro não apagar, porque ele já emitiu a melatonina, ele já está trabalhando para que eu fique sonolento e aí eu apago. Puf! Na hora que eu apago, eu durmo e aí eu começo a dormir. Na minha idade, o cérebro já não entende que eu preciso dormir 9, 10 horas como um adolescente ou um jovem. 8 horas como um jovem, um adulto, né? Eu já tenho 57 anos de idade. Nessa idade, você dormir 7 horas, você já dormiu muito. E é exatamente o que acontece. 7, aí fui dormir 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. 4:30 da manhã, quase 5 horas. Puf! Meus olhos abrem, eu desperto, eu acordo e aí sim, começa o meu dia. Esse é o melhor horário para dormir, esse é o melhor horário para produzir. Mas eu te pergunto, será que o meu cérebro, será que a minha cabeça queria tudo isso? Não. Ele queria estar na zona de conforto, me divertindo, fazendo as coisas acontecer do meu jeito, desarrumado, desajustado.
Mas em nome de Jesus, eu quero profetizar aqui que a partir de hoje, o Manuel Ricardo, a Ana de Jesus, a Marta de Almeida, o João Júnior, a Patita Araújo, a Michele, todos nós que estamos aqui nessa live, vamos começar uma vida mais regrada. Eu quero profetizar que você vai regrar a sua vida para você dormir as tuas 7 ou 8 horas por dia. Você vai regrar a sua vida, pastor Miguel. Você vai parar de ficar dormindo tarde e ficar acordando tarde também, com dores de cabeça, cheio de dor no corpo. Você vai acordar cedo. E acordando cedo, olha o que eu já produzi de 5 horas da manhã para cá. Eu já me atualizei politicamente e de algumas novidades interessantes que saíram. Eu já escrevi aproximadamente 2 capítulos do meu próximo livro. Dei uma arrumada nele e escrevi 2 capítulos do livro. Eu já treinei na academia. Eu já me preparei. Podia ter levado minha filha, mas a outra filha levou, mas eu podia ter levado ela lá na faculdade. Eu já preparei tudo que eu vou falar aqui durante a semana para vocês. Me organizei para o que vai ser falado durante a semana. Já comecei a minha live e já vou terminar daqui um pouquinho. Olha que interessante acordar cedo. E ver a vida correr e avançar e tantas coisas que já aconteceram durante o dia. Mas isso tudo requer que você não aceite zona de conforto. Bom, primeiro tópico é o querer fazer e fazer vive em campos diferentes da alma. Você precisa entender. Um está nas emoções, querendo a zona de conforto. Mas o outro, o fazer, está no espírito. E você é espírito. Escreva isso aí, por gentileza. Diga, eu sou um ser espiritual. E não tenho que andar pela minha emoção. Eu tenho que andar pelo meu espírito. É assim que vai acontecer. Segundo tópico. A procrastinação se alimenta de uma identidade fragmentada. Não sei quem eu sou, não me defini direito, não sei que sou espiritual. E aí eu começo a viver respondendo às pancadas que a vida me dá. Ah, eu tô cansado, eu tô triste, eu tô abatido. Então, ao invés de eu ir descansar, dormir bem, eu fico tentando me alegrar, me dopaminizar na internet. Tá tudo errado. Põe em ordem. A primeira coisa que se põe, quando eu começo a trabalhar numa mentoria com uma pessoa, quando eu sou contratado individualmente por uma pessoa para eu mentorear ela, a primeira coisa que eu faço é organizar o sono dela. Você vai ter que dormir direito. Se você não dormir direito, eu nem começo a trabalhar com você. Eu tive jogadores de futebol que eu consegui levar eles assim a altíssimo nível de alta performance e o rendimento dele começar a pular lá para cima. E o rendimento estava muito ruim. E por que estava muito ruim? Uma das coisas era essa. Os caras, ao invés de dormir, ficavam jogando na internet até 1, 2 horas da manhã. Depois acordava às 9 horas, às 10 horas, para ir treinar às 11, cansado, arrebentado, porque foi dormir às 2 da manhã. Não dá. A procrastinação se alimenta de uma identidade errada. Se você se acha emocional e vai viver de reação, você está lascado. Agora, se você é alguém que é espiritual, você vive pelo seu propósito, você define uma meta e vai seguir essa meta pelo seu propósito. Não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. É assim que você quer viver? Ou você quer viver como Paulo disse? Já estou crucificado com Cristo, agora quem vive é Ele em mim. O que é viver Cristo em mim? Cristo baixou como se fosse um santo da macumba em você e te incorporou e foi viver tua vida? Não. Quando ele diz Cristo vive em mim, ele está dizendo a vontade de Deus me dominou. O plano de Deus, as metas de Deus, as metas para o reino. Quem está pegando isso? Na psicologia, isso reflete a dissonância cognitiva. Saber o que deveria, mas agir contra isso. Dissonância cognitiva. Qual é o resultado disso? Gera culpa, frustração, baixa autoestima, reforça o ciclo de procrastinação. É por isso que a gente precisa mudar essa história. E como é que a gente muda essa história? Fazendo uma reconexão espiritual com a inteligência espiritual. Eu sou um ser
espiritual. E como um ser espiritual, não abro mão de viver a vontade de Deus na minha vida. Eu não aceito viver menos do que o que Deus quer para a minha vida. Querido, quando você abraça isso, tem nada que vai te parar. Escreva aí para mim, eu sou imparável. Eu sou imparável. Escreva isso aí. E vamos para o terceiro e último tópico, que eu preciso encerrar a live hoje, um pouco mais cedo. O Espírito de Deus capacita onde a carne limita. O Espírito de Deus capacita aonde a carne limita. Escreva isso aí. O Espírito de Deus capacita aonde a carne vai te limitar. Ou seja, suas maiores conquistas e vitórias virão pelo seu espírito e não pelas suas emoções. Ah, mas eu aprendi inteligência emocional, eu tenho trabalhado inteligência emocional. Muito bem. Vai melhorar suas relações? Vai. Vai melhorar a sua forma de reagir? Vai. Vai melhorar os seus desejos? Vai. Só que a guerra vai continuar. Se você não fortalecer o seu espírito, você vai perder. Você vai perder essa batalha. Então, como é que eu me fortaleço nas emoções? Fortalecendo o espírito. Então, quando eu me torno mais espiritual, fortaleço meu espírito, meu propósito é fortalecido, meu destino é fortalecido. E aí a minha inteligência espiritual é sustentada. Ninguém vai conseguir ser sustentado trabalhando só inteligência emocional. Durante muitos anos, e eu sou de Harvard, então eu posso dizer para você, no nosso encontro da Harvard, durante muitos anos, só batemos na inteligência emocional. O que adiantou? Bando de gente fracassada, bando de gente que não conseguia, um ciclo de depressão e ansiedade aumentando, num ciclo desesperador de doença mental, de saúde mental piorando. E aí Harvard começou a descobrir. Não é pela emoção que a gente cuida da emoção, é pela espiritualidade. E aí começou a se falar sobre compaixão, sobre gratidão, sobre perdão, tudo isso é espiritual. Sobre amar o próximo, sobre fé. Meu Deus, eu nunca imaginei que em Harvard nós iríamos ouvir falar dessas coisas. Se apegue nisso aqui, eu vou encerrar agora aqui para concluir. É o espírito que capacita você. Desenvolver sua inteligência espiritual faz com que você cresça nas suas emoções, nas suas e melhores suas reações. As pessoas que desenvolvem hábitos de oração, anote isso, hábitos de oração, hábitos de meditação, meditação da leitura bíblica, hábitos de visualização espiritual. O que é visualização espiritual? É eu ver o que Deus quer para mim, visualizar isso, crer, me apegar nisso. Eu sei para onde eu estou indo. Então a minha angústia não me leva para outro lugar. Me leva só para onde eu quero. Olha isso aqui, e aí eu termino. Isso aumenta a sua plasticidade neural. O que é aumentar a plasticidade neural? Isso dá a condição ao meu cérebro de se autodefender, de se proteger. Então, quando Paulo disse, o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero eu acabo fazendo, ele está falando de um período em que ele não vivia para Cristo de verdade. Ele está falando de um período em que suas emoções eram mais fortes do que o seu espírito. Só que Paulo evoluiu. E você vai evoluir também. Primeira coisa que você tem que ser sincero. Pare de ficar fingindo que você é super-herói espiritual. Pare de ficar fingindo que você nunca erra, nunca falha, nunca, sabe? Para com isso. Põe na sua cabeça que você é uma pessoa que também erra, que também tem dificuldades de se desenvolver e de avançar. Agora, põe na sua cabeça que você é espiritual. E uma vez que você assume essa sua espiritualidade, ninguém vai te parar mais. E aí eu concluo dizendo, você pode estar preso no que você deseja, mas não realiza. Mas o teu espírito, o Espírito Santo de Deus em você, abraçado com o teu espírito, vai te conduzir ao sucesso. E eu quero declarar que a cantora Mara Lídia vai avançar, que o Emanuel vai avançar, que o Bruno Henrique vai avançar. Eu declaro aqui em nome de Jesus que o Espírito que habita em você vai fazer você realizar o bem que você conhece, não o mal que você realizava. E eu termino aqui desejando que você, em nome de Jesus, declare hoje na sua vida: eu sou capaz
porque fui criado com propósito. Declare isso, eu sou capaz porque fui criado com um propósito. Muito obrigado você que assistiu aqui esse vídeo meu, no meu canal do YouTube. Te convido a se inscrever no meu canal, você que não é inscrito ainda. Te peço, deixe a sua curtida, esse likezinho é muito importante. E toque o sininho para mais vídeos quando eu lançar. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, nós estamos numa série muito importante. Essa série vai ensinar você a lidar nesse campo de batalha da alma. E eu vou te ensinar isso todos os dias. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Não se esqueça de ir lá no meu canal do Instagram, clicar no link da bio e entrar para o meu grupo secreto do WhatsApp, onde eu ensino você diversas ferramentas e diversas coisas o dia todo, de graça, sem pagar nada. Vai lá.